Olá, turma, tudo bem? É o seguinte, nós vamos dar uma revisada agora que nós já estamos concluindo o nosso conteúdo. Nós vamos dar uma revisada nas transformações gasosas, propriedades dos gases e a equação de Clapeyron. E aí nós vamos resolver alguns exercícios aqui do livro de atividades, tá? Então, livro de atividades, página 20, começa com as definições, propriedades dos gases, os termos utilizados que nós já conversamos, a diferença entre gás e vapor, as características gerais dos gases, né? Falamos sobre quais são as variáveis de estado de um gás, que são pressão, volume e temperatura. Falamos sobre as principais unidades de medidas para essas variáveis, né? E aí começamos a estudar as transformações gasosas, as transformações que ocorrem com uma massa molar, né? Com um determinado quantidade de gás, de acordo com a variável que pode ser mantida constante, as outras duas sofrerão uma alteração que, dependendo de qual é a constante, né, elas serão inversamente ou diretamente proporcionais. Ou seja, quando a transformação é isotérmica, as grandezas pressão e volume são diretamente proporcionais, tá? Então, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume, né? São inversamente proporcionais. Portanto, a fórmula que nós utilizamos para cálculos a temperatura constante de transformações isotérmicas, né, é a pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Já nas transformações na isobárica e na isovolumétrica, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, na isobárica, mantém-se pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, se você dobrar uma, a outra vai dobrar na mesma proporção, né? Essas duas variáveis, assim como na isocórica ou isovolumétrica, que também é diretamente proporcional. Então, você tem a variação, se você dobrar uma dessas variáveis, pressão ou temperatura, a outra vai dobrar na mesma quantidade. Se você reduzir pela metade, a outra vai reduzir também pela mesma proporção, tá? Depois dessas transformações, nós vimos a transformação geral, que é aquela que tem as três variáveis ocorrendo modificações, né? Então, nós temos pressão vezes volume dividido por temperatura inicial e pressão igual, né, a pressão vezes volume dividido por temperatura final. E a última que nós damos, não menos importante, foi a equação de Clapeyron, a equação que nós conseguimos relacionar as variáveis pressão, volume e temperatura com o número de mols de um gás, né? Com a quantidade de matéria, tá? Então, não menos importante porque é muito utilizada essa fórmula pelo fato de que você não precisa ter uma variação em pressão, em volume ou temperatura obrigatoriamente, tá? Você pode calcular, pode usá-la, né, para calcular a quantidade de matéria em um gás, mesmo sem ter tido alterações, né? E também falamos sobre a densidade dos gases, né? Em CNTP, lembrem-se, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Em CNTP, então, a densidade é calculada
com a massa molar sobre o volume molar, né? Ou seja, o volume molar sempre eu utilizo o valor de 22,4, tá? E aí, com a massa molar, você calcularia a densidade desse gás. Em outras condições, ou seja, condições que não sejam as normais de temperatura e pressão, que você não tenha a temperatura em 0 Celsius, ou seja, 273 Kelvin, né? E uma ATM, tá? Aí, em outras condições, você tem que fazer essa multiplicação da pressão vezes a massa molar, a pressão que você tem, que não é 1 atm, vezes a massa molar, e dividir por o valor de constante, que é esse R aqui, para ATM e para mmHg, nós temos o valor diferente, né? Vezes a temperatura que você tem, tá? Então, são condições diferentes aí para calcular a densidade dos gases, quando não em condições normais de temperatura e pressão, tá? As atividades, né, nós já vimos algumas dessas atividades aqui, algumas vocês já fizeram, né? Aqui, as primeiras da página 23, elas falam sobre a variação de temperatura, né, mantendo variação de temperatura não, a variação das duas variáveis seguintes, mas mantendo uma transformação isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura, né? Pedindo para calcular o volume e a pressão. Nós já fizemos esses dois exercícios aqui. Na página 24, nós temos também um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, que significa ser hermeticamente fechado, significa que não vai haver entrada ou saída de gases, tá? Então, está bem fechado, né? E aí, ele nos dá o exercício pedindo qual será a temperatura em graus Celsius quando a pressão atingir 2,2 atm. Então, já fizemos esse exercíciozinho aqui também, já expliquei para vocês que deve-se usar a temperatura em Kelvin para fazer o cálculo e como ele pediu a resposta em Celsius, depois que você fez o cálculo, você transforma novamente em Celsius, né? Você tem a temperatura ali 330 Kelvin, faz menos 57 graus Celsius, menos 273 para chegar a esses 57 graus Celsius, tá? A questão número 5, inclusive, nós já tivemos uma questão de prova, né, falando sobre isso, sobre a questão de o gás dos refrigerantes escapar mais facilmente quando o recipiente está aberto, né, quando o recipiente está quente, porque o gás carbônico ele fica melhor dissolvido quando está em baixa temperatura, né, o líquido, a água que vai ser utilizada para o refrigerante, né? Então, quando ele está quente, o gás carbônico escapa, tá? Vimos aqui esta questão também, e aí, na questão número 7, nós falamos sobre a questão do gelo de fogo, também é uma questãozinha que já foi cobrada em avaliação, né? Que onde você usa a informação geral dos gases, então pressão vezes volume medido por temperatura, né? E aí chega a 146,57 atm, a resposta correta, né? Já vimos essa questão aqui também que fala sobre a densidade dos gases, a panela de pressão, né? E aí, na página 26, nós entramos nas resoluções com a equação de Clapeyron, tá? Algumas delas, olha, essa questão número 9, ela fala o seguinte: uma empresa precisou transportar 60 gramas de amônia, NH3, em um recipiente de 20 litros de Porto Alegre, de temperatura 5 graus Celsius, até Fortaleza, a temperatura de 35 graus Celsius. Com base nessa logística, responda: qual o volume final sob pressão constante? Ou seja, pressão constante eu vou utilizar para calcular só volume e temperatura,
né? Volume inicial, quanto que nós tínhamos de volume inicial? 20 litros, certo? Volume final, é o que ele está pedindo, não tenho. Temperatura inicial eram 5 graus Celsius, 5 mais 273, 278. E temperatura final, Fortaleza, 35 graus Celsius. Agora eu vou ter, então, mais 273, eu terei 308, né? Volume final, então, aí aproximadamente 22 litros, tá? Aumentou o volume porque aumentou a temperatura, certo? São diretamente proporcionais, né? A letra B, qual a pressão do gás em Porto Alegre, né? Como nós saberemos a pressão do gás em Porto Alegre? Nós sabemos que não há variação de pressão, tá? Não há variação, ele não está dizendo que há pressão inicial e final em um ambiente ou outro, né? Ele está pedindo qual é a variação, qual é a pressão em Porto Alegre. Então, nós vamos utilizar, como nós temos ali aquela indicação de 60 gramas de amônia, estão vendo? Como nós temos isso, nós podemos utilizar a fórmula da equação de Clapeyron, né? Então, vejam que é o seguinte, ele colocou aqui desse formato, pressão vezes volume igual N vezes R vezes T, né? Ou ele, para nós encontrarmos este N, que é o número de mols, né? Nós podemos fazer uma regra de 3, colocando a amônia, né? OH3, aí você vai ver qual é a massa dessa molécula, de um nitrogênio e de 3 hidrogênios, né? E fazer a regra de 3, tipo, em 1 mol tem tantos gramas. Quantos mols vão ter 60 gramas? Pode-se fazer essa regra de 3 e encontrar o N, tá? Ou pode-se utilizar aqui como ele fez, ó, ele colocou aqui a massa sobre massa molar, né? O que é a massa molar? A massa molar é a massa que nós calcularíamos, que nós usaríamos na regra de 3, esse 17 que está aparecendo aqui, tá? Esse 17 é 14 do nitrogênio e 3 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1, né? Então, é 17. Então, ele fez isso, colocou o 60, né, a massinha aqui, ó, dividido pela massa molar, pelo 17. Aí, chegou ao mesmo resultado, 4,02 atmosferas. Né? Chegaríamos no mesmo formato se tivéssemos feito pela regra de 3 também. Qual é a pressão que a amônia exerce nas paredes do recipiente em Fortaleza? Então, aqui, utilizando outra temperatura. O resto, ele utilizou tudo igual da letra B, tá? Tudo igual da letra B, só vai modificar aqui a temperatura, porque Fortaleza é outra. Então, aí no resultado final, pressão igual a 4,46 atm, certo? Vou mandar aqui umas questõezinhas de tarefa para vocês, tá? Vou mandar aqui a questão número 10, a questão número 10 da página 26 e mais a página 27 também e 28 para que vocês façam de tarefinha aí para a semana que vem, tá certo? Vai ficar aí lá para quarta-feira, vou deixar agendado para que vocês devolvam, né? Nós temos uma tarefa já para devolver na segunda, então essa aqui vai ficar lá para quarta-feira, tá certo? Então, bom final de semana, bons estudos aí para vocês e aí na semana que vem a gente continua, ok? Um abraço.